Pessoal, então vamos montar um algoritmo muito comum, o Bubble Sort, né? Ele é bem legalzinho de ser montado, espero que vocês curtam a brincadeira. Vamos fazer ele é simples, realmente muito simples, não tem muito enrosco. A gente vai trabalhar com o Bubble Sort para a gente brincar um pouco e ver, porque o Bubble Sort, infelizmente, ele é um dos piores algoritmos que nós temos de ordenação. Ele é muito ruinzinho, mas para pequenas coisas, coisas rápidas, ele quebra bem o galho, não tem o que reclamar dele, né? Eu passei um vídeo para vocês, né? Se vocês é, forem ver o vídeo, vocês vão notar o tempo que demora para ocorrer a ordenação por bolha, né? Para ocorrer o bubble sort. Foi um trabalho de uma faculdade, acho bem legal. Eu espero que vocês gostem das outras ordenações também. Vamos montar agora o nosso bubble sort, né? O nosso bubble sort, eu também vou fazer o mesmo esquema, passar as posições, os iteradores, para ver até onde que vai, para poder brincar. O bubble sort, ele funciona da seguinte forma. Ele vai varrer o seu array até a penúltima posição. Então, ele vai sempre até a penúltima posição. Por que que ele vai até a penúltima posição? Diferente do insertion sort, o insertion sort ele faz como? O insertion sort ele vai começar na segunda posição, analisando quem está atrás. Então, o insertion sort começa aqui analisando quem está atrás dele. Então, a técnica dele eu pego a partir da segunda posição e comparo com quem está atrás de mim. Só tem uma, eu faço a comparação, se necessário for, eu troco. Depois, ele vai pegar a terceira posição. Se essa daqui for menor que essas duas, ele vai fazer o teste com essa, vai trocar de lugar, vai fazer o teste com essas duas e trocar de lugar. E aí vai chegar na posição devida. Ele vai inserindo na posição correta os elementos que a gente tem. Então, ele é um algoritmo que ele vai até a última posição, mas ele começa da segunda. O selection sort, ele começa na primeira e ele vai buscando o menor de todos os conjuntos. Quando chega na quarta posição e ele descobre quem é o elemento que deve ficar aqui, porque só resta dois últimos, né? Ele não precisa mais comparar a última. Então, ele vai da primeira até a quarta posição, o selection sort. O insertion sort vai da primeira até a quinta posição. E o bubble sort, como que ele faz, né? O bubble sort, ele começa na primeira posição, sim. Só que ele vai comparar com quem está na frente dele. Então, a comparação dele é com quem está na frente. Ele vai comparar de 2 a 2, sempre com quem está na frente dele. Se ele for até a última posição, ele estoura o teu array. Ele vai passar da última posição. Então, ele não pode ir até a última posição. Ele tem que ir até a penúltima. Então, ele vai da primeira à quarta posição. Muito similar também ao selection sort, que não chega até o final. Então, é essa a ideia dele, e a gente vai montar uma estrutura para isso daí. Então, essa ordenação, de acordo com o que a gente viu no vídeo que eu passei para vocês, a gente vai ter que fazer algumas iterações, né? Então, a gente vai fazer um for. Opa, só para começar a escrever aqui bonitinho. A gente vai fazer um for. E esse for, ele vai da posição atual, que começa no início. Então, se eu passar o início como 0, ele vai começar na posição 0, correto? Vai fazer isso daí mesmo. E ele vai até quando, né? Então, até quando que ele vai? Ele vai até quando o atual for menor que o término, que é o tamanho total, só que menos 1. Porque se lembra que eu falei que ele vai comparar com quem está na frente dele, então ele não pode chegar na última posição. Porque se chegar na última posição, ele for comparar com quem está na frente, ele vai comparar com uma posição inválida do array. Então ele vai até a penúltima posição. Vai até a penúltima posição e a atual, mais. A gente vai incrementar esse cara. Isso daí já resolve bem o nosso caso, né? Só que isso não é suficiente para a gente poder analisar. Infelizmente não é. Não resolve para a gente.
eu tenho que ter um ponto de comparação, né? Um ponto de análise. Eu vou criar uma variável também chamada análise agora, um for, para ver o que eu vou analisar. Então, vai ser a minha variável do nosso novo for. Então, eu tenho a posição atual que eu estou varrendo, então ele vai dar 1 até a 4, ou da 0 até a 4, né? 0, 1, 2, 3, da 0 a 3, né? Ou ele vai da 0 a 3 ou da 1 a 4, num array de 5, né? Ele vai sempre até o tamanho -1. Então, ele vai, perdão, da última posição -1, ele vai até a penúltima posição. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer agora uma comparação. Só que essa comparação, ela vai se dar da seguinte forma. Quando eu estiver fazendo o meu array na primeira vez, ele não vai comparar a última posição. Beleza. A segunda vez, ele não vai comparar a partir da penúltima a partir da penúltima posição. A terceira vez da antepenúltima, depois da antepenúltima e depois acabou as minhas comparações. Para que eu possa fazer isso daí, eu vou repetir aqui o meu laço, então a gente vai fazer um for e a gente vai fazer o que ele vai analisar. Esse análise vai começar em um determinado valor, ele vai até a análise menor que alguma coisa também que eu ainda não sei, e ele vai fazer análise mais aqui para incrementando. Que é a posição que eu estou analisando, ele vai incrementando. E agora o que acontece? Aqui eu tenho que ele vai continuar sempre voltando no início. Então, sempre ele vai voltar na posição inicial para fazer a comparação. Ele precisa voltar na posição inicial. Então, sempre ele volta no início para ele fazer a comparação. E ele vai analisar até quando? Então, na primeira execução, ele vai fazer exatamente a análise até a penúltima posição. Então, como que eu faço a penúltima mesmo? É o término menos 1. É a penúltima posição. Só que, além disso, eu ainda tenho que subtrair a posição atual dele, que no caso é 0. Então, menos 0. Então, ele vai até a penúltima. Só que quando o meu atual incrementar, quando ele for para cá, ele estiver andando para frente, a minha contagem, eu vou decontar. Eu estou utilizando esse contador para tirar do final. Então, é essa brincadeira que vai acontecer aqui. Feito isso daí, fica bem simples. Agora eu preciso fazer um esquema de comparar, eu preciso fazer uma comparação. Então, a gente vai ter um if que vai comparar alguma coisa. E aí, se acontecer a comparação, o que a gente faz? A gente troca. E aí a gente faz a nossa troca. E essa troca é uma troca padrãozona que a gente já está acostumado a fazer, que a gente já está utilizando um método para fazer isso daí. Então, como que vai ser a nossa brincadeira aqui? O que eu vou comparar, né? Então, é bem simples as comparações. Só tirar um pouco dos enters, né, para caber mais código aqui. O que eu vou comparar? Foi o que eu falei. Ele começa na primeira posição. Então, a posição que eu estou analisando. Então, alunos na posição que eu estou analisando, na posição de análise, vai ser comparado com quem está na frente dele. Se essa posição for maior que essa posição, eu troco. Então, se essa for maior que essa, eu troco. Então, alunos na posição análise mais 1. Estou comparando com quem está na minha frente. E aí eu faço essa troca. E como que eu posso fazer essa troca, né? É bem tranquilo para fazer a troca. A gente já tem aqui, ó, troca. Vou copiar aqui só para a gente ver. Olha lá. Vou trocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Como que vai ser a montagem do troca? Troca. E eu vou colocar aqui aonde eu quero trocar. Então, eu quero trocar em alunos. O que eu quero trocar, né? Então, eu preciso entender o que eu quero trocar. O que está em uma posição e o que está na outra posição. Eu quero trocar o que está na posição da análise e eu quero trocar com o que está na posição de análise mais 1, porque é posicional a nossa troca, né? Então, esses
pontos aqui são bem interessantes. E se você for ver, o Selection Sort, ele faz a comparação com quem está antes. O Bubble Sort faz a comparação com quem está depois. É isso daí. Então, a gente tem a nossa troca ocorrendo aqui. Prontinho. Será que isso daí é o suficiente? Vamos testar, né? Vamos ver se esse cara consegue fazer as trocas. O Bubble Sort literalmente é isso. É um for que vai de 1 até a penúltima posição. E aí um outro for, que a gente vai estar analisando as posições, ele é exatamente isso. Ele vai até a penúltima posição. Só que, para cada iteração desse daqui, eu vou subtrair ele até onde ele vai, né? Então ele vai até a penúltima, antepenúltima, antepenúltima, e assim ele vai decontando o espaço que ele está analisando. Bem similar a algo que a gente já viu, né? Então ele faz tudo, menos um pouco, menos, e é isso, é muito parecido também. É um outro algoritmo que é muito similar. Então, Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, eles são muito parecidos, né? Vou fazer aqui sem nenhuma análise por enquanto. Vamos ver se ele ordena, né? Então, para que isso aqui aconteça, eu vou comentar os nossos códigos aqui. Então, aqui eu vou colocar alguns comentários grandões. Comentei um bloco todo. E a gente vai pegar agora e ver. A gente vai pegar o caso bagunçado. Então, eu vou colocar aqui ó, o caso bagunçado. Com B maiúsculo. O caso bagunçado. E eu vou querer fazer agora essa ordenação. Eu vou copiar isso daqui. Só para ficar igual ali. Eu vou copiar isso daqui. Então, a gente vai pegar o caso bagunçado. Esse daqui é o Bubble Sort. Bubble Sort crescente, que ele está fazendo ordenação crescente. Vou passar alunos da posição 0 até o tamanho máximo do array e depois a gente vê o que aconteceu. Nota que esse cara daqui eu não coloquei nenhum log para verbosar nada, né? Só para a gente ver se ele ordena. Então, estou pegando o array bagunçado e vamos ver. Ah, é. Verdade. Isso aqui é um array de objetos, né? E esse objeto daqui eu não posso fazer uma comparação direta. O que eu quero comparar, deixa eu só tirar essa tela de mensagem, é exatamente se a altura de um é maior que a altura do outro. Então, é essa comparação que eu vou fazer. Compilando, belezinha, agora está certo. Agora vamos ver esse cara aqui rodando para ver se ele coloca em ordem crescente. A gente tem um 47, um 61, um 64, um 86, 25. Perfeito, ele fez todo o processo. Ele teve aqui 1, 2, 3 trocas. Tá bom, fez 3 trocas, tá ótimo. O algoritmo de ordenação por bolha tá bacana. A gente conseguiu fazer 3 trocas. E agora, vamos ver o que acontece agora, né, com a quantidade, né? A gente vai colocar para ele imprimir aquelas quantidades de troca e iterações que vão acontecer. E a gente vai analisar o que está rolando dentro dele também, né? Então, a gente vai colocar aqui as nossas trocas, a gente vai inserir aqui, né? Então, tá aí as nossas trocas e faltou o troca iterações. Tá aqui. Tá lá as nossas trocas e as nossas iterações. Vou colocar agora para ele imprimir ao final. Também está imprimindo lá os nossos dados de quantas trocas ocorreram e quantas iterações. Falta eu colocar o iterador. Não vou colocar dentro do if, que não é, eu não quero ver a quantidade de trocas, eu quero ver quantas vezes ele passa por esse laço daqui. Então, é isso daí que eu vou fazer aqui. Quantidade de iterações, ele vai fazer a contagem agora. Rodou, executou. Olha lá que legal, ele fez 15 iterações. Muito similar ao Selection Sort. Então, o Selection Sort faz algo muito parecido, né? Que é 15 iterações. Por quê? A primeira iteração, a gente vai decontar a quantidade, a segunda também, a terceira, e ele vai fazendo essa comparação, ele faz esse até o final, até esse aqui, só que ele vai contando
né, para trás, quantas iterações. Ele faz muitas, né, muitos testes de permuta. Ele não chega a fazer muitas trocas, porque não está totalmente bagunçado, mas ele faz muitos testes. E vamos testar alguns casos para o Bubble Sort. Então, vamos ver aqui o Bubble Sort em alguns casos. Vamos ver se eu colocar ele em ordem crescente. E eu quero ordenar ele de forma crescente, né? Então, eu quero ver o que acontece, né? Eu sei que ele não vai fazer troca, mas quantas iterações? Ele continua tendo 15 iterações. Então, ele faz 15 iterações para não ordenar nada, para não mexer nas ordenações. Eu vou fazer agora no decrescente, né? Vamos colocar ele em ordem inversa. E vamos ver o que acontece. Olha só, esse caso também, ele fez 2 trocas, e aí 15 iterações. E faz muito sentido essas trocas que ele está fazendo aqui, né? Porque ele cai no mesmo caso do selection sort, ele faz as trocas com as posições, e aí dá essa agilidade. Então, não é o pior dos casos o invertido. Mas a gente consegue ver que a gente tem algumas similaridades, né? Então, esse daqui, ele sempre vai fazer também 15 iterações. E como que a gente pode analisar melhor esses acontecimentos nos algoritmos? A gente pode utilizar uma notação chamada Big O, ou algumas, o aportuguesado dela, o Ozão, né? Existem outras. Vou focar aqui na notação Big O. Ela é uma notação para analisar a complexidade do código. E ela vai analisar em uma medida de tempo de execução através da quantidade de instruções que eu tenho, de passos que eu tenho. Isso se chama, né, se eu for pegar as análises passo a passo, eu estou fazendo uma análise de quantas instruções está acontecendo. E eu posso dar um peso para um custo, né, de tempo. E aí você pode me perguntar, mas, professor, qual que é a medida de tempo? É uma unidade de tempo adimensional. É somente um valor para que a gente possa dimensionar quanto é custoso o nosso algoritmo. Então, se você quiser chamar de segundo, se você quiser chamar de dias, de horas, de milésimo de segundo, tanto faz. Não tem diferença nenhuma. Para a gente vai dar no mesmo, porque a gente vai fazer uma análise do volume e a gente vai notar a diferença de execução dos algoritmos. Esses 3 algoritmos, o Selection Sort, o Insertion Sort e o Bubble Sort, eles são muito parecidos. E a gente deveria pensar assim, eu vi que um faz mais troca que outros, só que o outro tem mais iteração que um. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de análise, a gente não tem um ponto único de medida. E aí é que acontece a grande dor de cabeça. Você não consegue dizer efetivamente o que está acontecendo e qual é o tempo que está rolando de execução do seu algoritmo e quem é melhor, quem é pior. Porque se a gente pegar por trocas, como a gente fez na aula passada, a gente vai testar a quantidade de trocas, a gente vê que um é pior do que o outro. Só que se a gente inverter o que a gente está analisando e começar a analisar a quantidade de iterações, quantidade de vezes que ele entra dentro do laço, a gente vai ver que é o contrário. E aí, isso daí começa a ficar difícil da gente ter um ponto de análise, porque não é comum para os dois. Então, o que gasta menor quantidade de trocas é o que tem maior iterações. O que tem maior quantidade de trocas tem menor iterações. Então, eles são grandezas inversamente proporcionais e não são em proporção fácil de lidar e de medir. E aí a gente precisa de fazer alguma forma de jogar tudo para uma única grandeza para que a gente consiga analisar. Então, o que nós vamos fazer é utilizar uma técnica chamada de análise assintótica. E essa análise assintótica a gente vai criar, tem uma notação chamada Big O, Ozão, né? Que a gente vai utilizar para fazer os nossos cálculos de tempo. Se você for fazer uma análise de custo de tempo, você teria que fazer algumas análises do tipo assim, a atribuição tem custo 1, comparação tem custo 1, e aí você daria pesos para analisar todos esses processos. Porém, a gente quer fazer de uma forma mais generalizada, para facilitar. Então, essa forma mais generalizada, que é a análise assintótica,
algumas coisas. Por exemplo, quando eu faço uma análise, e a gente vai pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, esse aqui dá para a gente fazer essa análise. O que a gente passou de parâmetro no Selection Sort? A gente passou 0 e a gente passou 5, que é o tamanho do array. Então, a gente passou 0 e 5. Então, ele vai fazer aqui um laço que vai da posição 0 até a posição 4. Então, de 0 a 4, 5 iterações. Se o tamanho do meu array é 5, ele está fazendo 5 vezes. Perfeito. Então, é isso daí que a gente está analisando aqui. Está fazendo 5. Então, se esse cara daqui é de tamanho n, é um for para um array de tamanho n, eu estou fazendo n vezes. Eu estou criando aí uma variável, né? Eu estou deixando ele sem um tamanho fixo, eu estou fazendo através de variáveis para a gente poder analisar para qualquer tipo de array. Se eu tiver, então, um array de 5 posições, e eu tiver aqui que fazer a minha análise assintótica, quantas vezes eu vou entrar nesse laço? Eu vou entrar n vezes. Beleza. E se eu fizer 5, eu vou entrar 5 vezes. Se eu fizer 1 bilhão, eu vou entrar 1 bilhão de vezes. Então, ele vai ser de acordo com o tamanho do meu array, que é essa a ideia. Agora, se eu pegar, por exemplo, o insertion sort você vê que ele não começa na primeira posição, ele pula a primeira posição. Então, se você pegar o n, ele não é mais n, né? Ele é n menos 1, porque ele não vai considerar a primeira posição. Então, vamos fazer aqui uma anotação. Esse cara daqui, ele vai começar no 0 e vai até o 5. Beleza? Do 0 até o 5. Para um array de tamanho 5. Então, o nosso array aqui, ele tem um tamanho 5. Então, de 0 para 5, né? Ele está fazendo aqui, é isso daqui. Aqui é o tamanho 5, ele vai da posição 0 até menor que a posição 5. É isso que ele está fazendo. Se eu for analisar e chamar esse final de n, né? Ele está fazendo n vezes, né? Então, eu posso dizer que esse cara daqui, ele está executando para n igual a 5. Perfeito, ele está fazendo a execução para n igual a 5. E está funcionando bonitinho. Se eu tiver um array de tamanho 10, o meu n vai ser 10. Então, beleza, a gente já está analisando isso daqui. Essa linha daqui, ela tem um consumo de n, porque ela vai do início até o término, ou seja, 5 vezes, de 0 a 4, 5 vezes. Então, aqui eu já tenho um custo de n, eu já estou custando n. E n é a minha medida de tempo adimensional, então é a minha medida de tempo. Então, está levando n segundos, por exemplo, ou n unidade de tempo. Bacana. Vamos ver agora o que está acontecendo no insertion sort. O insertion sort, ele vai ter aqui a mesma coisa. Esse cara daqui vai ter tamanho 5, porque afinal de contas é o mesmo array. E ele vai começar na posição 0 e ele vai até a posição menor que 5, né? Então ele vai de 0 a 4. Se eu for pegar novamente e falar quanto que eu estou tendo aqui, estou tendo um n igual a 5, porque ele está fazendo 5 vezes isso daqui. E como que eu sei que ele está fazendo 5 vezes? Bem, ele não está fazendo 5 vezes. E aí é uma coisa interessante. Eu acho que o n é de 5, mas ele não está fazendo 5 vezes. Porque aqui ele está fazendo, né, n menos 1, porque ele está pulando a primeira posição. Está fazendo n menos 1. A mesma coisa acontece de forma similar no algoritmo do Bubble Sort. Vamos ver lá o algoritmo do Bubble Sort. O Bubble Sort também, estou passando o meu array lá de tamanho 5, ele está começando aqui na posição 0 e ele vai terminar lá na posição menor que 5. Teoricamente, a gente está vendo aqui que tem um laço e você vai imaginar que vai dar a mesma coisa, n igual a 5. Porém, não é isso que acontece. O que está acontecendo, na verdade?
eu tenho menos 1. Então, eu não chego até a última posição, eu chego até a penúltima posição. Essa ideia de chegar até a penúltima posição, eu tenho n menos 1. Ele está fazendo n menos 1 vezes, e a gente viu que realmente ele faz isso daí. Então, a gente fez lá no arquivinho texto, a gente foi contando, ele não faz todas as vezes. Legal. O primeiro laço de cada um deles, a gente conseguiu passar bonitinho. Vamos voltar lá no nosso selection sort. Então, esse cara faz n vezes. Perfeito. E aí, ele chama menor e o busca menor altura. E ele faz essa busca pela menor altura. E aí o que acontece nessa busca por menor altura? Na primeira execução, ele vai fazer de 0 até 5, depois ele vai fazer de 0 até 4, depois ele vai fazer de 0 até 3, de 0 até 2, perdão, ele vai fazer de 0 até 5, de 1 até 5, de 2 até 5, de 3 até 5, de 4 até 5 e de 5 até 5. Ele vai fazer esse teste daí. Então, vamos ver como que funciona essa busca menor. Então, a busca menor, ela vem aqui, e olha só que interessante, ela cai no mesmo esquema, ela tem um laço. E dentro desse laço, você vai ter aqui repetição n vezes. Então, ela vai passar por n elementos. Então, quer dizer que, se eu vir aqui no meu selection sort, e eu posso falar que esse busca menor, ele faz aqui uma chamada de n vezes. Eu só tirei lá de dentro e coloquei aqui para a gente ver junto, né? Então, ele está fazendo n vezes. Então, para cada elemento desse, eu faço n. Então, na verdade, eu tenho n vezes n. Quanto que é n vezes n? N vezes n, no final, vai dar n ao quadrado. Então, a gente vai ter n elevado ao quadrado. Eu vou utilizar o chapeuzinho aqui, mesmo no Java sendo o operador de desigualdade, o operador XOR, vou colocar aqui só para a gente ter uma noção que é o n elevado ao quadrado, tá bom? N quadrado. Então, ele vai n vezes n quadrado. Então, se eu tenho 5, e aqui eu tenho 5, é 5 vezes 5. Então, qual que seria? 5 vezes 5 seria 5 ao quadrado. Então, você começa a analisar dessa forma. Então, se você tem o quadrado de 5, você tem 25 iterações, você tem no máximo 25 iterações que vão acontecer aqui. E aí você fala assim, mas acontece que o primeiro é 5, mas o segundo é 4, o terceiro é 3, a gente não está entrando nesse mérito. E é essa a grande pegada da análise assintótica. A gente ignora algumas coisas. A gente pode ignorar esses pormenores, porque a gente vai acabar percebendo que somar 1, subtrair 1, até multiplicar por 2, não vai fazer muito sentido para a gente. Você vai ver que não dá, entendeu? Não faz muita diferença. A diferença é mínima. E a gente vai mostrar isso aí graficamente depois. Vamos ver agora no caso do insertion sort aqui o que vai acontecer. Ele vai fazer a comparação da primeira posição, da segunda posição com a posição anterior. Então, ele vai fazer isso daqui enquanto for menor. Se você pegar uma posição, ele vai fazer enquanto, isso daqui ele pode, por exemplo, fazer quantas vezes? Ele pode, por exemplo, chegar a pegar esse elemento, ele ser o menor. Então, ele vai ter que fazer 1, 2, 3, 4. São 4 trocas para trás. Então, ele também vai fazer n-1 trocas. Então, esse cara daqui, ele pode ter também, eu vou colocar na linha de baixo, só porque não dá espaço, né? n-1 trocas. E aí você falaria assim, legal, eu tenho aqui, né? Deixa eu colocar aqui em comentário. Eu tenho aqui n-1 elevado ao quadrado, né? Ele vezes ele mesmo. Porque para cada iteração de um tem a iteração do outro, então por isso. Tá? Só que aí você começa a ter essa percepção que
esse menos 1 não vai fazer diferença na nossa vida, porque quando eu estou falando, por exemplo, de 5 elementos, você tem 4. E aí vai ser 4 ao quadrado, você fala, nossa, fez muita diferença, porque aí se for 4 ao quadrado, dá 16 ao invés de 25. Então eu tive aí um ganho considerável, eu tive uma economia de quase um terço, né? De mais de um terço. É bem interessante. Mas quando você chega, por exemplo, em 1000, 1 não vai fazer diferença. Então, 1 já começa a ficar adimensional com relação ao volume de dados quando cresce. Então, começa a ficar insignificante para a gente. E a mesma coisa vai acontecer aqui, porque o de baixo ele também vai fazer essa multiplicação aqui, né? Então, eu vou ter n menos 1, e eu não sei quanto que é o atual, né? Então, vou ignorar, vou colocar da mesma forma, porque o atual ele pode crescer de 0 até o penúltimo, né? O que eu vou ter aqui? Vou ter a mesma coisa, n menos 1 elevado ao quadrado. E esse menos 1 também cai no mesmo balaio de gato. Então, não vai fazer diferença. Para pouco, ele pode até parecer que faz muita diferença. Então, se eu tenho 3 elementos, 2 ao quadrado, 4, eu falo, pô, beleza, porque se fosse 3, daria 9, dá menos da metade. Aí você fala, nossa, é muito significativo 1. Aí, não, quando você chega lá para 100 mil elementos, tirar 1 não vai fazer diferença nenhuma. Vai ser insignificante. Então, é isso que é essa análise assintótica. Ela começa a ignorar esses pequenos fatores. E ela se soma 1, se subtrai 1, se é mais 1, n mais 1, ou é 3n, 2n, ela começa a ignorar. E aí o que acontece? Eu começo a ter análise da seguinte forma: esse cara ele vai deixar de ser dessa forma e vai ser tratado dessa forma, n quadrado. Então ele vai ficar sendo tratado como n quadrado. Da mesma forma acontece aqui embaixo. Eu não vou ligar para esse menos 1, eu vou ignorá-lo, e aí vai se tornar n quadrado. E aí você vai ver que esse também deu n quadrado. E aí você acabou de perceber que o selection sort, o insertion sort e o bubble sort, eles têm a mesma complexidade algorítmica. Eles são algoritmos quadráticos. E aí você fala assim, tá. E o Kiko, né? E o Kiko. Ela fala assim, tá, vamos fazer agora uma exemplificação. Vamos para uma planilhinha. Vamos brincar aí com uma planilhinha. A nossa planilhinha, eu coloquei aqui alguns valores em primeiro quantidade de elementos, eu fui dobrando as quantidades de elementos, então eu tenho 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Então fui dobrando a quantidade de elementos. Imaginando que para cada elemento, já que a gente estava falando que é muito similar ao tamanho do array, o n é o tamanho do nosso array, né? Então, para um elemento, eu tenho para um algoritmo de complexidade n, né? A gente está falando que aquele de lá é n quadrado, a gente vai chegar lá. Para, então, um algoritmo de complexidade n, eu tenho que, para um elemento, ele demora 1 unidade de tempo. Para 2 elementos, ele demora 2 unidades de tempo. Para 4 elementos, 4 unidades de tempo. Para 32, 32. Para 512, 502 unidades. E aí você fala assim, nossa, pô, interessante. Então, ele gasta 1 unidade de tempo para a execução para quando eu tenho um array de 1 elemento. Mas ele gasta 10 unidades de tempo para quando eu tenho 10 arrays. Então, ele vai crescendo linearmente. Então, isso é um crescimento linear. É constante o crescimento, né? Não tem curvas, é uma reta. E aí, por exemplo, quando eu falo de um algoritmo que é n-1, será que é tão significativo, né, o n-1? Se você pegar lá, ele vai pegar menos 1. E vamos colocar, por exemplo, aqui, não 2n por enquanto, vamos colocar n-1. E vamos fazer esse teste aqui. Então, vai ser igual ao n
menos 1. Então, a gente vai ter esse cara agora. Olha só. Tá vendo as duas retas? Você não nota a diferença graficamente. Você tem que dar um zoom muito grande para você ver que uma está coladinha na outra. Mas é insignificante. Então, quando eu estou trabalhando com n ou n menos 1, não dá tanta diferença. Quando eu estou lidando aqui com 2n, aqui você fala assim, ó a diferença que está rolando. Ó só aqui, quando começou, não parecia ser, a distância entre essas duas retas não parecia ser tão grande. Mas conforme eu vou aumentando a quantidade de elementos, fica muito distante. Então, quanto mais elementos, mais distante. Aí você acha que isso aqui faz muito sentido e que, nossa, 2n é realmente complicado. Então, eu deveria analisar 2n? Bem, vamos imaginar agora seja n quadrado. Vamos colocar aqui o n quadrado. Vamos imaginar que a gente tem um n quadrado aqui. Então, eu vou pegar que é exatamente os algoritmos nossos que a gente está falando, né? Que é o Selection, Insert e o Bubble Sort. Eles são algoritmos quadráticos. Então, vai gerar uma curva. Então, a gente vai ter aqui uma curva. E essa curva vai crescendo. E ela cresce muito. E aí você vai falar, nossa, o n é constante? Não, o n não é constante. Ele é uma reta, ele está crescendo, ele está subindo. Então, ele é algo que está desse jeito, inclinado. Só que a distância desse ponto para esse daqui se torna tão grande, mas tão grande que você nem consegue ver essa reta inclinada daqui. Para você, ele parece uma linha que está horizontal, né? E não está. Mas isso aqui é importante da gente entender, né? Porque a distância fica insignificante. E aí você pode falar assim: ah, tá. Então, para n é insignificante. Tudo bem. E se a gente pegasse agora e fizesse assim? Esse cara daqui fosse 2n. Eu só vou mudar a fórmula porque vai dar chabu, né? Vai continuar tudo igual. Não mudou nada, eu só mudei a fórmula para não ter probleminha. Agora, esse cara daqui, eu vou fazer ele vezes 2. Então, vou multiplicar por 2. Porque eu vou fazer esse daqui se transformar em 2n. Transformou, 2n. Você viu essa reta daqui de baixo, essa reta daqui de baixo levantar? Não. Eu também não. Então, se é n ou se é 2n, não vai fazer diferença. Aí você fala assim, e se fosse 3n, né? Vamos fazer. Eu vou colocar agora aqui um 3. Então, que fosse 3n, né? Ele fosse até 3n. Vamos fazer aqui a multiplicação por 3. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer. Você notou que esse cara daqui não subiu? Olha lá, aquela reta não subiu. Ela não mexeu. Ela continua tão distante, mas tão distante desse valor, porque se você olhar graficamente faz mais sentido. Mas olha só, esse cara daqui, o n vezes 3, ele chegou a 3.000. E aqui eu tenho 1 milhão. O que 3.000 tem dentro de 1 milhão? É muito insignificante. E aí, para você entender, vamos dividir por 1.000 esse valor. Esse aqui é 3. Esse daqui é 1.000. O que significa 3 dentro de 1.000? Nada. É literalmente insignificante. Então, para o valor que nós temos, não importa se é n, 2n, 3n. A gente está fazendo uma análise assintótica. A gente está ignorando esses pontos aí de soma, de multiplicação, de soma mais um, faz 3 vezes o outro. A gente está ignorando isso e a gente está fazendo uma análise mais superficial, mas que também nos retorna grande informação. Então, só vou retornar aos valores originais aqui, para que a gente possa ter um ponto de comparação correto, né? Então, esse cara daqui é exatamente. E aí a gente copia aqui. Também não vai mudar em nada, mas fica aqui as notações. Legal. E a gente, como que a gente vai escrever isso daqui?
A notação big ou Ozão, ela vai ser assim, O de N. Essa é a notação. Então, big O de N. Então, a complexidade que a gente está analisando aqui é um O de N. E ela é uma complexidade linear. Essa daqui é um O de... E aí vocês chutam do que é? De N. Também é uma complexidade linear. Então quer dizer que eu não tenho O de 2N? Tem. Tem sim. A gente tem O de N mais 1, O de 2N, mas quando se aplica isso? Quando a gente analisa algoritmos de mesmo tipo. Quando a gente está querendo fazer um algoritmo, a análise de algoritmos de mesma complexidade, aí sim vale a pena você colocar esses fatores de multiplicação, de soma ou subtração ou divisão, né? Então, aí vale realmente a pena. Tirando isso, não vale a pena colocar. A gente pode ignorar esses fatores daí. Vamos só deixar aqui em destaque. Vou colocar eles aqui ordenadinhos, vou colocar eles em negrito e vou aumentar um pouquinho o tamanho deles. Vou colocar aqui um 14 para ficar bem em destaque. Então, a complexidade, por incrível que pareça, mesmo aqui sendo 2n, né, é O de n. Então, só se a gente estiver querendo comparar dois algoritmos de mesma complexidade que vale a pena a gente ver esses pormenores da notação. Senão, não vai fazer diferença para a gente. Então, se a gente estivesse analisando esses dois, valeria a pena colocar um O de 2n aqui para fazer a análise. Mas se a gente estiver fazendo um estudo de tipos diferentes de complexidade, a gente vai notar que não vai valer a pena. Então, é bem interessante a gente saber esses pontos. Só alongar o pescoço que eu tô com dor de cabeça. Eu senti um estalar. Eu tô crocante, né? Essa complexidade daqui, ela é dita linear. Então, por que que ela é linear? Porque ela forma uma linha. Então, conforme vai crescendo, ela vai montando uma linha. Ela não é curva. Então, ela é linear. Então, vamos juntar aqui. Vou escrever lá linear. E é isso daqui que nós temos de interessante. Também 14. Ela, então, é de é um algoritmo linear, né? Ele vai crescendo linearmente. E qual que é a característica mais interessante que a gente tem do algoritmo linear? Para poucos elementos ele é muito bom, mas para muitos elementos ele é ruim, porque ele cresce linearmente. E a gente viu aqui que realmente dá uma diferença muito boa. A mesma coisa acontece aqui. Só que esse daqui, novamente, vamos colocar aqui o nome que a gente coloca lá na anotação. Então é Ozão de N. Então esse aqui é um Ozão de N. E esse cara daqui é um Ozão de N quadrado. Então é um Ozão de N quadrado. Tá aí, a anotação dos dois são essas daqui. Só aumentar. Então, esse daqui é um algoritmo linear. Então, linear. Porque ele cresce com o formato de uma linha, ele cresce reto, né? Ele não faz curva. Nossa. Esse daqui é um algoritmo quadrático. Ele vai fazer agora o crescimento e ele vai fazer uma curva. E a curva dele, ele vai começar e de repente ele cresce muito, né? Então ele começa e vum, vai para cima. Que é esse o desenho que está acontecendo aqui. Ele vai crescendo e ele vai indo para cima. Então, esse aqui é um algoritmo quadrático. É, pensei que ele ia acentuar para mim. Quadrático. Ah,
Vem pro ladinho. Isso. Agora eu tenho um algoritmo linear, que cresce linearmente, e um algoritmo quadrático. Se eu passar para você falar assim, olha, você tem que resolver esse problema e eu tenho duas funções, dois métodos que resolvem isso daí. Um é linear e o outro é quadrático. Um é O de n, o outro é O de n quadrado. O que você deve fazer? Se você estiver, obviamente, pensando em performance, que normalmente a gente pensa, né? A gente quer performance, a gente quer que os nossos códigos fiquem mais rápidos. O que a gente faria? Optaria pelo que executaria mais rápido. Qual executa mais rápido? O O de n ou o O de n quadrado? Imaginando, por exemplo, que o resultado disso daqui é dado em segundo, para um elemento, 1 segundo, beleza. 1 segundo, 4 segundos, 4 segundos, 16, 8, 64. Quando chega aqui em 1024 segundos, esse aqui está realizando em 1 milhão de segundos. E se a gente quisesse converter para uma unidade mais atrativa, né? Vamos pegar esse cara daqui e converter para minuto, para a gente ver quanto tempo demoraria em minutos para executar esse algoritmo. Então, eu vou pegar esse valor daqui e eu vou dividir por 60. Vai demorar 17 minutos. Se fosse 1 segundo cada tarefa, cada execução. E esse daqui? Vamos ver em minutos? Então, esse em minutos, eu vou pegar esse cara e vou dividir por 60. Ele vai dar não 17 minutos, ele vai dar 17 mil minutos. Pô, tá muito grande, 17 mil é muita coisa. Vamos colocar isso aqui em horas. Vou dividir novamente. Ele ainda está dando 291 horas. Cara, eu vou colocar esse caboclo em dias, né? Então, eu vou pegar e dividir por 24, vai dar dias. Vai demorar 12 dias. Então, enquanto esse demora 17 segundos, então esse aqui é dado em segundos, esse aqui é dado em dias. Então, se você olhar isso daqui, olha que loucura. Um demora 17 segundos, o outro demora 12 dias. Deu para ter uma noção agora de como é importante você fazer essa análise? Os nossos algoritmos, né, o insertion, o selection e o bubble, eles são realmente terríveis, eles são complicadinhos. E olha só, tá aí, eles são realmente complicados. Porque se a gente tiver muito, né, e cada iteração demorasse 1 segundo, para ordenar 1000 elementos, a gente ficaria rodando esse negócio por 12 dias. E esse tempo não é um tempo aceitável, né? E aí o que acontece? A gente tem mais outras complexidades? Temos. Vamos ver. Então quer dizer que quadrático é o pior dos tipos? Não se preocupa não. A gente tem tipos piores ainda, mas temos tipos melhores. A gente tem um tipo que é chamado de constante. Então, esse tipo constante, deixa eu só diminuir um pouco o tamanho desse gráfico. Esse tipo constante, ele é interessantíssimo, ele é instantâneo. Aí você fala assim, nossa, mas ele demora um segundo, 1 milésimo de segundo? Não, ele demora 1 unidade de tempo. Né? A gente está chamando de segundo aqui só para brincar, mas ele demora 1 unidade de tempo para fazer isso daqui. E olha que coisa louca, interessantíssima. Vocês já utilizaram algum algoritmo que tenha tempo constante? É uma pergunta interessante. Você vai ficar falando assim, ixi, cara, eu acho que eu nunca usei um negócio que demora a mesma quantidade de tempo. Nossa, nunca. E aí eu vou falar para você, você já utilizou. Com certeza você já utilizou. Por quê? Se você vai buscar um determinado elemento do array, então se você vai pegar o elemento na posição 0 ou o elemento na posição 1 bilhão, o tempo para você buscar esse elemento é o mesmo. Então, é um tempo
constante. Se você quiser pegar, por exemplo, a posição 500 milhões, leva o mesmo tempo de você pegar a última posição ou você pegar a primeira posição. Isso daí é um exemplo de tempo constante. Então, um algoritmo de tempo constante é você resgatar uma determinada posição de um array. Array, pegar o valor naquela posição é tempo constante. Para a gente, isso daí é o céu, é o desejo maior que nós temos. Pegar sempre, ter um algoritmo que devolva sempre o O de 1. O de 1 é a perfeição. Não quer dizer, O de 1 indica constância. Não quer dizer que seja 1 segundo, 1 milissegundo, 1 nanosegundo. Não quer dizer tempo, um valor. Quer dizer que o mesmo tempo que demora para pegar a primeira posição, demora para pegar a décima, a do meio, a um terço do final, a última, o tempo é constante. Para executar a mesma ação, ele demora o mesmo tempo, não importa em que posição do array ele vai fazer. Bruno, você tinha alguma pergunta? Senhor, eu tenho um exemplo disso, dessa questão de tempo constante, senhor. Diga. Por exemplo, existe na Unity, na verdade, uma engine de jogos, uma espécie de módulo de programação que você faz com que, quando dois jogadores estão jogando online, independentemente dos computadores que eles usam, vai ter um cálculo preciso que vai conseguir distanciar, tipo, por exemplo, se o jogador vai mover muito para frente ou muito para trás. Ele vai tentar tirar uma média a partir da performance do computador dos dois e vai tentar dar um tempo constante para os dois na mesma partida. Ele faz a mesma coisa assim, senhor. Eu gostei de ouvir isso. Da Unity eu não sabia, sinceramente. Também faz anos que eu não mexo, né? Já tem aí pelo menos uns 4 anos que eu não mexo com ela. Eu acho que o nome dessa classe é Timestamp, senhor, se não me engano. Na Unity ela faz exatamente. É Ela vai Timestamp ou fazer. Time Unit? Se for o timestamp, faz sentido, porque o timestamp ele é hora, minuto, segundo, milésimo de segundo e time zone. Né? Então ele Ele faz isso. pega o time zone também, então ele pega, na verdade, a hora mundial, né? Que é a hora com GMT 0, a hora de Greenwich, né? Então é muito interessante ele pegar a mesma hora para todo mundo, para sincronizar. Muito inteligente fazer um negócio desse. Legal. Senhor, mais uma coisa também, tipo, ele faz isso para evitar com que alguém que tenha um PC mais potente consiga uma vantagem para quem tem um PC fraco. Faz sentido. Por isso que você vê em jogo o pessoal que tem o PC da Xuxa consegue ganhar do cara que tem o melhor PC. Tem essa compensação, senhor. Que tem. Eu lembrei do PC da Xuxa. O netbook da Xuxa. Bom. Boa lembrança, boa lembrança. Ai, faz parte. É um exemplo, senhor. Boa, não, faz parte. Legal, legal. Vamos falar agora que, assim, tempo constante é um negócio difícil da gente conseguir. São raros os códigos que nos devolvem tudo em tempo constante, ou seja, mesmo consomem o mesmo tempo, né? É difícil a gente ter esse tipo de código. Normalmente a gente não tem. É muito raro. Quando a gente tem alguns algoritmos, você fala assim, então quer dizer que o tempo constante é o melhor de todos? É o ideal, porque não importa a quantidade de elementos, ele sempre vai executar na mesma velocidade. Mas, se você for imaginar o N ele vai ser linear e vai crescer linearmente, né? Só que eu tenho entre o... Deixa eu mudar de mouse, né? Estou errando os Mars. Eita, nós. Eu tenho entre o linear e o constante, eu tenho o logarítmico. O logarítmico, ele dá essa curva daqui, ó. É muito interessante o logarítmico pela forma que acontece. Olha só. Ele começa demorando muito, e aí, conforme vai crescendo a quantidade de elementos, ele vai ficando bem suave essa curva, e ele vai quase... Aí ele se torna um linear, quase um linear aqui nesse ponto, né? Então aqui ele vai suavizando, e aí vai ficando bem suave. Então, quanto mais elementos, melhor para utilizar um algoritmo logarítmico. É bem interessante ele.
A gente vai fazer um exemplo de algoritmo logarítmico, né? A gente vai ter aí alguns testes e a gente vai cair nesse cara daqui. Ainda fazendo as nossas comparações, né? A gente tem os algoritmos que são não somente logarítmicos, né? Você não tem um algoritmo quadrático e ele não é linear, mas ele é um n vezes log de n. Então, n vezes log, ele não é tão bonitão, tão ótimo, mas melhora. E aí a gente pode ver como que fica adicionando esse cara daqui ao gráfico, né? Então, vamos construir um gráfico que envolva esses dois. Então, esse daqui, que é o logarítmico, vou colocar aqui o n e o n log, para a gente ver como que fica. Opa, eu não peguei todos. O 2n não faz muito sentido para a gente ainda, né? A gente já percebeu que isso é verdade. Inserir gráfico. O assistente de inserção de gráfico, eu vou querer um gráfico de dispersão com linhas. Aí. Eu pulei algum, né? Intervalo de dados. Opa. Deixa eu cancelar, fazer. Fica ruim pegar esse e pegar esse. Vamos ver, de 2 em 2 para ver se ele monta um gráfico legal. Entendi, larga a mão de ser burro, menino, né? A gente tem que fazer a quantidade de elementos por esse, por esse, por esse. Vamos ver. Isso, agora sim. Tá aí o nosso gráfico que mostra como que está funcionando o nosso log de n. Log de n ele fica imperceptível, né? Ele parece uma linha reta no decorrer. O nosso n e o nosso n log n. Você nota que a distância dele é gritante, né? Porque ele faz uma multiplicação desses dois. É gritante, é muito longe. Mas mesmo assim, esse cara ainda é muito bom. Se a gente comparar com o próximo, que o próximo é... Opa! Que o próximo... Oh, caramba! Que o próximo são os exponenciais, né? E aí os exponenciais a gente tem quadrático, aí a gente tem 2 vezes o n quadrado, você vai ver que a diferença não é mais significante também, o cúbico, então são algoritmos exponenciais. Então os quadrados e os cubos a gente tem. A gente também tem o 2 elevado a n, a gente tem o n fatorial, que o n fatorial, na minha opinião, ele é o que quebra qualquer um, é o que não tem solução computacional viável, né? Não quer dizer que o computador não consiga resolver, ele consegue. O problema é que você não vai aguardar o tempo que ele vai resolver os algoritmos. E aí você percebe, né, que existe uma diferença considerável. Se a gente ver, né, a comparação desses dois daqui, então vamos comparar esses dois daqui. Vamos fazer a comparação deles e vamos ver graficamente, né? Vem assistente para cima. Dispersão, linha. Tá bom. Olha só a diferença de um n log de n para um n quadrado. É muito distante, é muito, muito longa a distância. Então, você começa a analisar essa distância daqui, e aí você vê graficamente que de um para o outro, como que ele piora. Então, se você tiver um algoritmo que ele é
quadrático, n quadrado, e um algoritmo n log de n, o n log de n é muito, muito, muito melhor. Então, ele é muito mais interessante de ser utilizado. Clicar fora, clicar nele, deleta. Deixa eu fazer aqui um n fatorial. O n fatorial é complicado, porque eu acho que nem no Excel dá para calcular, porque cresce muito, né? Porque 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6. Então, quando chega no 5, né? Aí a gente estaria aqui, né? Nesse intervalo entre aqui e aqui, o 5 fatorial já é 700, né? Então, você vê que já vai crescer muito. Não vou nem fazer porque ele vai crescer muito, literalmente, né? Vai ficar ruim de ser visualizado. Mas ele é um dos piores casos, né? Então, os exponenciais, a gente tem ainda o 2 elevado a n, que aí ele vai dar uma raiz, né? Uma raiz. Ele vai dar uma potência de 2, né? E você vai ver também que ele não é muito bacana, mas rola bem até. E aí você tem que analisar entre 2 n ao quadrado ou 2 elevado a n. Então, esse eu acho que vale a pena a gente fazer. Esse exponencial, acho que vale a pena. Então, quando eu tenho um algoritmo desse tipo daqui, né, é bem interessante. Então, a gente vai fazer. Cadê? Potência? Não sei, função para fazer potência. No, potência? No Excel? Potência. Só falta ser cálculo de potência. Seria muito engraçado. Então, potência, a base vai ser 2 e o expoente vai ser o meu n. Ok. Aqui já dá para ver quão ruim ele é, né? Então, quando ele chegou ali a 32 elementos, então 2 elevado a 32 dá um número absurdamente gigante. E aí você vê que chega num ponto que a própria planilha não consegue mais calcular. É ruim. Ele é ruim. Aí deixa eu ver se tem fatorial para a gente ver, né? Então aqui fica a notação n fatorial. Vamos pegar o fatorial do número. Dá para perceber que fica realmente muito ruim. E olha só o que eu falei, né? Então ficam números absurdamente ignorantes, né? Então vou voltar aqui só num cabível primeiro. Então, para você ver que com uma pouca quantidade de elemento, então aqui, ó, o fatorial com 16 elementos, ele já dá um número que eu não sei nem ler. Então, deixa eu ver aqui, dá 1.000, milhão, eu me perdi, 1.000, milhão, bilhão, trilhão, 20 quadrilhões, é isso? 20 quadrilhões? Eu acho que é. Acho que é 20 quadrilhões. Depois você já começa com potências, né? 2,6 elevado a 35, com 35 zeros depois. Então você tem lá 1,2 com 89 zeros depois. 3,8 com 215 zeros depois. 10 vezes isso daí, né? 10 ele é com quantidade de zeros. Né? Se torna algo absurdamente grande.
E aí você nota quão ruim são esses algoritmos, e eles são realmente ruins. Então, se a gente for montar um gráfico disso daqui, você já percebe que esse cara daqui, ó, até 8 elementos, você vai ver que o 2 elevado a n ainda é interessante, porque ele é melhor do que, por exemplo, um cúbico, um quadrado, né? Mas quando você pega, olha lá, quadrado ele é 64, esse é 256. Ele ainda é interessante, mas ele é melhor que o cúbico. Esse daqui tem equiparação, ó. 2 ao quadrado, né? 4 ao quadrado ou 2 elevado a 4 dá na mesma, tá tudo igual. Mas depois ele já começa a ficar muito ruim. E assim, perde longe, né? Mas para pouquíssimos elementos, a ordenação, algoritmos, né, nesse sentido, você vai ver que alguns são ruins, né? Então, um cúbico para 2 elementos tem 8 passos, 8 segundos, 8 unidades de tempo, né? O ideal seria fazer no log de n, que daria 1, até n, daria 2. Ou fatorial de n, também daria. Mas só que se você tentar um algoritmo cúbico, ou 2, ou né, até 4 aqui, 2n, ou n quadrado, ou 2 elevado a n, todos eles são ruins. E aí já fica ruim. Então você consegue ver com os valores as diferenças que acontecem. Isso daí é muito importante e muito interessante para que a gente analise as nossas notações. Então, essa daqui é o Ozão de 2 elevado a n, n, peraí, 2 elevado a n, e esse daqui é o Ozão de n fatorial. Então, esses caras são umas complicações na nossa vida. A gente tem que, sempre que possível, evitar esses algoritmos que são os maiores daqui. Então, esse daqui também é um exponencial, né? Esse cara mescla tudo. Esse aqui é um fatorial. Então, tá aí os algoritmos que a gente tem. Então, esse aqui são alguns exemplos. A planilha eu vou deixar disponível para vocês, e aí vocês podem brincar, ver graficamente, podem usar o gráfico de dispersão, sempre selecionando essa primeira daqui, para ela ser o X e os outros serem os Y, né, para fazer a comparação. E aí vocês vão conseguir analisar melhor isso daqui. Então, a gente vai utilizar bastante essas ideias da análise de complexidade e a gente vai começar a ver o que vai acontecer. Sempre que a gente estiver criando um algoritmo, eu vou falar para você, olha, esse daqui é assim. Então, por exemplo, a gente tem um algoritmo... Puta, bati a perna, doeu. Ah, por exemplo, a gente tem uma busca simples que a gente faz dentro do selection sort. Então, a gente tem uma busca simples, né? Que é aquela que busca a menor altura. É uma busca simples. Aquela busca simples, qual que é a complexidade algorítmica dela? A complexidade algorítmica dela é O de N. Ela é linear. E vamos ver se ela é realmente linear? Então, vamos dar uma olhada no nosso código. Vamos lá embaixo na nossa busca, né? Então, a gente tem aqui uma busca menor altura ou uma busca maior altura. Ele vai passar por todos os elementos, ele vai ter um custo de n. Então, logo, isso daqui é um algoritmo, esse método é um algoritmo de complexidade O de n. Olha que lindo, a gente acabou de descobrir que a gente já tem um algoritmo complexidade O de n, a gente tem outros 3 que são complexidade O de n quadrado. Então, a gente vai ter aqui a notação, só corrigindo, né? Vai ser Ozão de n elevado ao quadrado, né? Então, vou deixar mais juntinho para ficar aqui. Ozão de n quadrado. É essa daqui a notação correta. Então, esse daqui é a anotação correta, colocando lá. E eu vou colocar aqui também nas duas buscas qual que é a complexidade. Então, esse cara aqui, a busca menor altura, ele é um O de N. Então, tá aí o nosso primeiro O de N, a gente já tinha feito, é um algoritmo que ele tem tempo linear e ele é interessante para a gente, né?
Então, o busca maior altura e o busca menor altura tem complexidade O de N. Então, eles são extremamente rápidos, né? Esse algoritmo de troca, a gente poderia dizer que, como ele não faz nenhuma varredura, esse daqui seria um bom exemplo de tempo constante. Então, fazer a troca entre um elemento e outro elemento normalmente vai demorar tempo constante. Então, isso daqui é um exemplo bem legal para a gente poder falar que esse é um algoritmo de tempo constante. E aí a gente pode começar a analisar os nossos algoritmos e analisando um por um, a gente vê que tem um laço aqui e esse cara tem um laço. Então é n vezes n, n quadrado. Então tá aí n vezes n, n quadrado. Tá aí as nossas complexidades sendo desmistificadas, né? Eu acho interessante isso daí. Bom, é essa daí a brincadeira de hoje, entender complexidades. A gente falou do algoritmo Bubble Sort, a gente viu que ele é bem tranquilinho de ser feito, mas todo mundo me questiona por que eu coloquei o Bubble Sort depois do Insertion e do Selection Sort. Porque aí ele fica ridiculamente simples, né? Porque você já fez algo muito mais complexo, que é o Selection e o Insertion. Os dois são mais difíceis de serem montados que o Bubble Sort. Tanto é que o Bubble Sort a gente faz rapidinho, e a análise dele é bem tranquila, principalmente se você sabe o Selection Sort. Então, falou do Selection Sort, já está dominando ele, o Bubble Sort vem por tabela, e é muito tranquilo. Relembrando, então, o Selection Sort, ele vai começar lá buscando, né, nos 5 elementos do nosso array, ele busca o menor e troca. Achou quem é o menor, ele vai trocar com a primeira posição, coloca ele na primeira posição. Depois, com os 4 elementos restantes, que ele não sabe qual que é o menor, ele vai buscar novamente o menor, achou a posição dele, vai trocar com o próximo, e ele vai fazendo isso daí. E quando chega na penúltima posição, ele fez esse processo, com certeza a última já é maior, então já está resolvido. O insertion sort, ele já faz o contrário, ele começa do outro lado. Ele não pega a primeira posição, mas ele começa da segunda, comparando para trás. Então ele vai comparar para trás. E ele faz uma comparação sempre tudo para trás, né? Ele vai comparar com todos os anteriores dele. Enquanto for menor, ele faz a troca. E o bubble sort? O bubble sort ele vai pegar do primeiro e vai comparar até o penúltimo, né? Ele vai fazer uma análise do primeiro até o penúltimo. Por quê? Porque ele compara com quem está na frente. Então ele pega esse cara e compara com quem está na frente. Se for necessário, troca. Depois esses trocam, trocam. E aí, depois, ele não volta mais a fazer o último elemento. Ele vai fazer agora do 0 até o antepenúltimo. E aí eu continuo fazendo isso daí. Então, ele vai ignorando isso daqui. Então, o mais denso vai ficando para o final. Ele vai ordenando de trás para frente. Então, tá aí também o outro algoritmo. E o nosso busca simples, que ele varre o vetor todo e traz para a gente aí os resultados. É isso daí, pessoal. Acho que ficou legal. Acho que dessa vez, graças a Deus, a gente não teve problema. Valeu muito a pena. E eu agradeço muito. Valeu!